Ministro Dias Toffoli, embargos de declaração nos embargos de divergência, no agravo regimental, no extraordinário 465-383 do Espírito Santo. Embargante Wilson Alves Pessoa, embargado do Ministério Público Federal, você está com a palavra. Aqui, senhor presidente, eu neguei seguimento a embargos de divergência pela razão de não ser os seus fundamentos adequados ao instrumento da divergência. E estou aqui recebendo esses embargos de declaração como agravo regimental e negando provimento porque são eminentemente protelatórios. E estou aqui, senhor presidente, propondo a imediata baixa dos autos à origem para cumprimento, pois se trata de condenação criminal e o objetivo desses embargos de declaração são eminentemente protelatórios para se alcançar a prescrição que está em breve para ocorrer. Em resumo, portanto, ao final, senhor presidente, eu estou recebendo os embargos de declaração como agravo regimental. Nego provimento ao agravo regimental, cito aqui precedente da Corte, no sentido, inclusive, de impor multa ao agravante, impor multa para o pagamento de 10% sobre o valor atualizado da condenação. Ele foi condenado em multa na sentença criminal, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionado ao depósito do respectivo valor, aqui aplicando o parágrafo 2º do 557 do CPC, e concatenando as circunstâncias do caso, a proximidade da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal na linha de precedente da Corte, e aqui eu cito o agravo de instrumento 659.758 da Paraíba, embargo de declaração, segunda turma, relator ministro César Peluso, proponho, independentemente do trânsito em julgada a decisão, a baixa dos autos ao juízo de origem para a execução imediata da pena imposta ao agravante. É como voto em resumo, senhor presidente. Vossa Excelência nega provimento ao agravo. Recebo os embargos de declaração como agravo e a eles nego provimento. Ministro Marco Aurélio fica vencido. Esclarecimento apenas, presidente. O tema de fundo qual é? De que se trata? O tema de fundo, eu nem enfrentei o tema de fundo aqui porque é protelatório, é uma condenação criminal, mas eu posso aqui ler o relatório, Vossa Excelência. O processo no qual interposto o agravo revela ação penal? Ação penal. Por isso que eu estou sugerindo imediato cumprimento. E a decisão de Vossa Excelência obstaculizou o recurso? Exatamente. O recurso extraordinário? Não, embargos de divergência. Há embargos de divergência? Esse aqui é embargo de divergência em agravo regimental, em agravo regimental, em agravo regimental. Não haveria adequação dos embargos. Agora, presidente, eu encontro uma dificuldade muito grande em adotar o princípio da fungibilidade. Para mim, não é a opinião dos demais, na contramão, a prejudicar o recorrente e, a partir da conversão dos embargos declaratórios em agravo, que não foi interposto pela parte, aplicar uma multa que diz respeito ao agravo do 557, quando a parte não manuseou o agravo. Eu penso que é um passo muito largo, né? Por isso eu peço vênia ao relator para divergir quanto à conversão e divergir também quanto à aplicação da multa do 557 do Código de Processo Civil. Relativamente à baixa do processo, ao cumprimento da decisão proferida, Vossa Excelência aponta que se avizinha a prescrição. Sim. Em ambas as hipóteses, tanto da aplicação de multa, eu cito precedente da Corte, quanto na baixa imediata para cumprimento independente do trânsito, também cito precedente da Corte. Eu não posso agasalhar esse precedente da Corte. Como é que eu vou aplicar uma multa se a parte não praticou um ato e a multa está ligada à prática desse ato? Ela interpôs embargos declaratórios contra uma decisão individual. E Vossa Excelência traz os embargos, converte em agravo, que não foi manuseado, e aplica uma multa
que diz respeito ao agravo não interposto pela parte? O fato é que os embargos de divergência foram opostos sem alegar divergência nenhuma. Quis rediscutir a tese da decisão tudo anterior. Bem. O problema é a conversão e imposição de multa. Determinando o cumprimento imediato. A multa do 557, a parte não interpôs agravo, interpôs embargos declaratórios. Vai ser apenada agora porque Vossa Excelência converte o recurso em agravo? Mantenho o meu voto, data V. Do manejo do recurso. Ministro, mas em decorrência de um recurso que não foi interposto, ministro, a parte não interpôs agravo, como é que eu vou acionar o 557 para aplicar uma multa a ela? Interpôs a destempo e protelatoriamente os embargos que o eminente relator recebeu como agravo. É outra. Aí nós não poderíamos ultrapassar 1%. Não sei nem qual é o percentual que Vossa Excelência está sabendo. Em rigor teria, não é? Pode aplicar a multa própria dos embargos. Pode aplicar mas a multa. Não podemos porque convertemos os embargos em agravo. Eu estou convertendo em agravo. Eu estou convertendo em agravo. Aí surge um paradoxo. Mas a multa também pode ser aplicada com base no artigo 18, que sanciona a litigância de má-fé. Isso também concordo com você. De má-fé é muito bem. Não, aplicando 17 e 18 do Código de Processo Civil. Agora, a multa do 557. Em vez de aplicar do 557, pode aplicar com base no artigo 18, caput. Outro fundamento. Bem, então proclamo o resultado. Conhecer como agravo regimental contra o voto do ministro Marco Aurélio. Negar o provimento aplicando multa com base no artigo 18 do Código de Processo Civil, determinando a imediata abaixo dos autos, é isso? Imediato cumprimento da pena. Imediato cumprimento da pena, determinando o imediato? Para imediato cumprimento da pena. Usado para imediato cumprimento da pena. Feitos com sustentação oral e julgamento conjunto. Ministro Dias Toffoli, ação direta de inconstitucionalidade 4.375 do Rio de Janeiro, que é requerente Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e ação direta de inconstitucionalidade 4.391 também do Rio de Janeiro, em que é requerente Confederação Nacional da Indústria. Haverá sustentações orais. Vossa Excelência está com a palavra. Ação direta 4375 e a 4391, é isso, senhor presidente? Foram ajuizadas duas ações diretas de inconstitucionalidade em face da Lei 5627, de 28 de dezembro de 2009, do Estado do Rio de Janeiro, a qual institui pisos salariais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para as categorias profissionais que menciona e estabelece outras providências. A ação direta 4375, ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, impugna a lei estadual em sua integralidade. Por seu turno, a ação direta 4391, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria, tem objeto mais restrito e impugna apenas a expressão que fixe a maior, contida no caput do artigo 1º da lei estadual. Eis o teor da lei questionada, e aqui eu transcrevo no meu relatório todo o teor da lei questionada. Eu vou pedir para o auxiliar para distribuir o relatório a Vossas Excelências, mas que já foi também adrede distribuído por força regimental, e, portanto, eu suprimo aqui do relatório, da leitura do relatório, o inteiro teor da lei. E continuo. Sustenta-se que a lei impugnada, ao instituir piso salarial para categorias profissionais que não o tenham definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho que o fixe a maior, desvirtuaria e ultrapassaria os limites da delegação de competência conferida pela União aos Estados e ao Distrito Federal pela Lei Complementar 103/2000, razão pela qual feriria o artigo 22(1) da Constituição Federal, que define a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho. Ademais, são apontadas ofensas aos seguintes artigos da Constituição Federal. Artigo 7º, 26.
que prima pela possibilidade de flexibilização das regras trabalhistas pelos instrumentos de negociação coletiva, uma vez que o diploma questionado desconsideraria as transações efetuadas pelos representantes das categorias econômicas e profissionais. Artigo 7º, inciso 5, que prevê a fixação de pisos salariais em razão da extensão e complexidade do trabalho, pois a lei impugnada não poderia instituir o mesmo piso salarial para atividades profissionais de diferentes planos econômicos que não guardam relação entre si. Artigo 8º, incisos 1, 3 e 6, que dispõe sobre a autonomia e função dos sindicatos. Artigo 114, parágrafo 2º, já que o artigo 1º da Lei Estadual 5627 não teria previsto o dissídio coletivo como uma das exceções à aplicação do piso salarial, violando, portanto, o poder normativo da Justiça do Trabalho, e também que violaria a lei o artigo 5º caput, princípio da isonomia, considerando que a lei atacada beneficiou apenas uma pequena parcela de trabalhadores. Na ação direta 4375, adotei inicialmente o rito do artigo 10 da Lei 9868, tendo sido prestadas informações prévias e ouvidos o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral da República, acerca da medida cautelar. Em seguida, deferi o ingresso nos autos da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, FEComércio, como amicus curiae. Nesta ocasião, tendo em vista a informação de que decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sede de representação de inconstitucionalidade, suspendeu a expressão, entre aspas, que o fixe é maior, contida no artigo 1º da Lei 5627, entendi como ausente o alegado periculo in mora. Entretanto, em razão da alta relevância da matéria e do seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, converti o rito de tramitação do feito para aplicar o procedimento abreviado do artigo 12. Ademais, em virtude da existência de conexão entre a presente ação direta e a ação direta 4391, determinei o imediato apensamento dos autos. Em relação à ação direta 4391, foi aplicado de imediato o procedimento abreviado do artigo 12. Em suas informações, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro pugnou preliminarmente pelo não conhecimento das ações diretas, sustentando a parcial impertinência temática entre o conteúdo normativo impugnado e os objetivos sociais das requerentes. Quanto à alegação de ofensa ao artigo 22.1 da Constituição, aduziu que, para se examinar tal questão, seria necessário, primeiramente, examinar-se o conteúdo da Lei Complementar Federal 103, o que demonstraria que a violação da Constituição, se houver, seria indireta ou reflexa. No mérito, defendeu a constitucionalidade da lei impugnada. O governador do Estado, em relação à ação direta 4375, também sustentou a ilegitimidade ativa da requerente por ausência parcial de pertinência temática e, no mérito, pugnou pelo reconhecimento parcial da constitucionalidade do diploma legal impugnado através da declaração de inconstitucionalidade tão somente da expressão, entre aspas, que o fixe é maior e, eventualmente, que, entre aspas, a medida seja tomada em caráter ex nunc, em face da incontornável necessidade de preservação das situações jurídicas consolidadas sob a égide do diploma normativo atacado, cabendo invocar, ademais, a manifesta irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar, fecho aspas. Quanto à ação direta 4391, limitou-se a defender a constitucionalidade parcial do diploma legal impugnado, a impor que fosse declarada inconstitucional tão somente a expressão que o fixe é maior. O Advogado-Geral da União, na ação direta 4375, manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento da ação, em razão de a autora não ter impugnado todo o complexo normativo. No mérito, manifestou-se pela improcedência do pedido veiculado pela CNC. Em relação à ação 4391, a AGU pronunciou-se pela improcedência do pedido, sustentando a ausência de violação ao texto constitucional. A PGR manifestou-se pelo não conhecimento da ação quanto às alegações de ofensa aos artigos 7º, incisos 5 e 26, 8º, 1, 3 e 4, 22, 1 e parágrafo único, e 114, parágrafo 2º, todos da Constituição da República. No mais, pronunciou-se pela improcedência do pedido e é o relatório, senhor presidente. Pela requerente Confederação Nacional do Comércio, falará a doutora Alain Alpin McGregor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. A CNC, através da presente AD, pretende ver declarada a inconstitucionalidade da Lei 5.627 de 2009 do Estado do Rio de Janeiro, que, com base na Lei Complementar 103 de 2000, criou 9 pisos salariais para aquele Estado. Apesar dessa previsão na Lei Complementar que autoriza aos Estados e Distrito Federal estipular pisos salariais, o Estado do Rio de Janeiro deixou de observar os requisitos necessários para essa estipulação. Primeiro requisito, excelências. A Constituição Federal,
ela de forma clara, ela fala em seu artigo 5º, que para a estipulação de piso salarial é necessária a observância da complexidade e a extensão do trabalho. Essa lei estadual, em momento algum, ela levou em consideração isso. Por quê? Em 9 pisos salariais, ela misturou trabalhadores de todos os planos, misturou trabalhadores que não têm qualquer relação, não guardam relação entre suas atividades e concedeu-lhes semelhantes pisos salariais. Dessa forma, não haveria como considerar que foi respeitado essa determinação da Constituição Federal. Outro ponto que merece destaque é com relação à forma como foi feita a forma como foi criado o artigo 1º da lei estadual. Peço a venha para ler esse artigo 1º, que diz o seguinte: no Estado do Rio de Janeiro, o piso salarial dos empregados integrantes das categorias profissionais abaixo enunciadas que não tenham definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, que o fixe maior será de, que o fixe maior. A autorização concedida pelo artigo 22 da Constituição Federal, de que a lei complementar poderá criar, sobre questões específicas, permissão para que os estados legislem sobre matéria privativa da União, se limita à edição de lei complementar. A lei complementar 103 de 2000, ela diz apenas que, só um minuto, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial que trata o inciso 5º do artigo 7º da Constituição Federal para os empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordos coletivos de trabalho. Em momento algum, a lei complementar 103 de 2000 fala que o fixe é maior. O que está acontecendo com essa situação? As entidades as entidades representantes de empregadores, elas estão sendo coagidas a fixar acima do piso estipulado no Estado do Rio de Janeiro. Piso esse que foi criado sem qualquer critério, como eu já mencionei. Outro ponto que merece destaque, é tão evidente essa situação, que o próprio Ministério Público do Trabalho vem coagindo os sindicatos representantes dos empregadores a firmarem acordos coletivos e convenção coletivos apenas quando fixarem pisos salariais, valores superiores aos pisos estaduais. Eu peço a vênia para falar sobre a recomendação número 51 da Procuradoria-Geral do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, que fala, no final, essa recomendação está sendo enviada a todos os sindicatos patronais. Recomenda a essa entidade sindical que, a partir do recebimento da presente, abstenha-se de pactuar nos instrumentos normativos coletivos de trabalho que firmar cláusulas que estipulem piso salarial, piso normativo ou piso profissional em valores inferiores ao previsto da lei estadual em vigor, que institui os pisos salariais das diversas categorias profissionais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Proceda ao imediato cumprimento da lei estadual que fixar novos pisos salariais para as respectivas categorias de trabalhadores, se e quando se tornarem maiores do que o piso salarial anterior fixado na norma coletiva de trabalho celebrada por esse sindicato, em respeito ao princípio da norma mais favorável e da eficácia imediata dos direitos sociais fundamentais. Fica essa entidade sindical, e aqui eu peço a atenção de Vossas Excelências, para flagrante coação, ciente de que a inobservância da presente recomendação, a partir da data de seu recebimento, poderá ensejar por parte do Ministério Público do Trabalho ajuizamento de ações judiciais cabíveis para a reparação dos prejuízos causados aos trabalhadores. Ora, excelências, mais uma vez, estamos diante de uma violação da Constituição. O artigo 7º, em seu inciso 26, ele reconhece as convenções dos acordos coletivos. A Constituição, de forma clara e evidente, ela reconheceu totalmente a importância da negociação e das negociações coletivas, a ponto de permitir a redução de salários. A redução de salários, que é o bem mais precioso do trabalhador, é possível ser feita através de convenção ou acordo coletivo. Não é possível através de lei, não é possível através de portarias, apenas através de negociação e negociações coletivas. Por que isso? Porque as partes
as partes, os sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos dos empregadores, eles têm a total noção da realidade do seu setor. E por conta disso, a Constituição protegeu essa relação. O Estado do Rio de Janeiro desconsiderou completamente o inciso 26, o artigo 7º, o artigo 5º. Um exemplo também flagrante dessa consideração é o fato de que nós teremos no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, na cidade de Japeri, que é uma cidade de 92 mil habitantes, um piso salarial semelhante ao piso salarial da capital. Como é que um empregador de um pequeno comércio de Japeri vai poder pagar o mesmo salário de um empregador do Rio de Janeiro, da capital? Japeri é uma cidade que 30% da área é voltada para desenvolvimento agrícola. Não tem circulação de dinheiro. Como é que esse empregador vai poder fazer essa elevação de pagamento? Essa questão é tão importante, a questão de piso salarial, ela diz respeito não apenas a quem recebe, mas quem paga principalmente. Porque se você não der condição para as empresas pagarem o salário, as empresas vão fechar as portas e não vai ter mais emprego. O governo federal, há 2 semanas atrás, estava numa ferrenha discussão para a estipulação do piso salarial, do salário mínimo. Eles concederam um aumento de 6,86%. Não poderiam aumentar R$1 a mais. Por quê? Porque o governo federal paga o salário mínimo. O governo do Estado do Rio de Janeiro não paga esse salário, porque esse salário que ele fixou no piso salariais é para iniciativa privada. Então ele pode fixar o salário que for sem qualquer critério, porque ele não paga. Então ele não tem essa preocupação e o cuidado de observar as peculiaridades de cada categoria, de cada setor, para poder fixar esse piso salarial. Nós estamos no Rio de Janeiro numa situação esdrúxula, onde os sindicatos dos trabalhadores negociam diretamente com o Estado valores de aumento. Aqui, para 2011, já está sendo negociado, o pleiteado pelos trabalhadores é um aumento de 18,3%. 18,3%. O governo federal deu um aumento do salário mínimo de 6,86%. E o governo do Estado do Rio de Janeiro, junto com as entidades trabalhadoras, está negociando um piso de 18%. Sem qualquer critério nem avaliação. Critérios esse que, por exemplo, nós tivemos agora no Rio de Janeiro uma tragédia que comoveu o Brasil inteiro. Friburgo, Teresópolis, Petrópolis foram dizimadas, as cidades foram destruídas. E esse piso salarial vai ser implicado a eles. Eles vão ter que cumprir o piso salarial. Mesmo que as entidades dos trabalhadores daqueles municípios, juntamente com as entidades dos empregadores, resolvam firmar uma negociação coletiva, tendo em vista o impacto que aconteceu, tendo em vista toda a tragédia ocorrida, fixar piso salarial menor, não vai ser possível. Excelências, nós estamos diante de uma situação muito delicada, que só o Supremo pode cuidar. Não tem como o empregador ficar refém de determinações do governo do Estado. Não tem como, o empregador não tem essa capacidade econômica. E só o Supremo pode impedir isso. Não impedir de que forma? De forma que o governo do Estado cumpra os requisitos que estão inseridos na Constituição Federal. Complexidade, extensão do trabalho, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Questões simples que se tivessem sido observadas pelo governo do Estado ao elaborar a lei em questão, nós não estaríamos aqui pleiteando sua inconstitucionalidade. Por todo esse exposto, excelências, é que, diante dessa calamidade que pode ser criada através da não declaração de constitucionalidade dessa lei, é que pedimos o deferimento de Vossas Excelências da nossa AD 4375. Obrigado. Pela requerente, Confederação Nacional da Indústria, falará a doutora Silvia Lorena Teixeira de Souza. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, excelentíssimo senhoras ministras, excelentíssimo senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República.
A ação proposta pela Confederação Nacional da Indústria tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade da expressão frasal que o fixe a maior contida no caput do artigo 1º da Lei 5.627, de 28 de dezembro de 2009, do Estado do Rio de Janeiro, que institui o piso salarial dos empregados integrantes das categorias enunciadas que não o tenham definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo que o fixe a maior. Em primeiro, destaca-se a pertinência temática da CNI para a propositura da presente ação. Referida lei institui pisos salariais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para diversas categorias de profissionais da indústria, obrigando, portanto, inúmeras empresas industriais ao seu pagamento, assim como a entidade sindical de grau superior, formada para defender os interesses do setor industrial, legitimada está nos termos do artigo 103, inciso 9. Em segundo, quanto ao cabimento da DIN, vale destacar que o argumento da Procuradoria-Geral da República, em seu parecer de não conhecimento da ação, por entender que seria necessário a impugnação das leis estaduais anteriores ante a aplicação do efeito repristinatório, não se aplica à ação proposta pela CNI, pois, como dito, o objeto da ação está limitado à expressão que o fixe a maior contida no caput do artigo 1º da referida lei, que é uma inovação, ou seja, não estava presente nas leis estaduais anteriores. Quanto aos fundamentos da inconstitucionalidade da expressão frasal ora impugnada, vejamos. O parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal dispõe que a lei complementar poderá autorizar os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas de determinadas matérias. Com fundamento nesse dispositivo constitucional, a Lei Complementar número 103 de 2000 autorizou os Estados e o Distrito Federal a instituir o piso salarial de que trata 5 do artigo 7º, piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho para os empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. No Estado do Rio de Janeiro, esta competência foi exercida por meio da Lei 5.627 de 2009. Registre-se que a CNI não discute nem contesta a validade da 103, nem a competência estadual para fixar o piso salarial. Na verdade, o que a CNI questiona é a constitucionalidade da expressão que o fixe a maior constante da parte final do caput do artigo 1º. Por quê? Porque trata-se de matéria diversa da instituição de piso salarial. Na verdade, é uma nova regra, é uma regra que estabelece que o salário fixado em acordo ou convenção coletiva de trabalho somente prevalecerá se superior ao piso legal estadual. Ou seja, trata-se de uma regra de prevalência de uma norma de direito sobre outra norma. E assim, ao criar uma nova norma de direito do trabalho, acaba por desbordar da norma especial tendente a elaborar questões específicas, enveredando-se, portanto, no âmbito das normas gerais, estas de competência privativa da União. Em outros termos, senhores ministros, pode-se até dizer que, ao criar esta regra, segundo o qual o piso legal estadual prevalecerá sobre os valores aferidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, na hipótese de a negociação ter firmado salário menor, a lei estadual, em verdade, acaba por estabelecer um salário mínimo diferenciado por categoria. E também por esse prisma está investindo indevidamente contra o inciso 1 do artigo 22 e também seu parágrafo único,
pois trata-se de matéria de norma geral do direito do trabalho e destarte de matéria exclusiva da União, ou seja, não se trata de matéria específica a que o Estado esteja autorizado a legislar. Destaco que, em situações análogas, esta Suprema Corte já declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que, ao pretenderem instituir pisos salariais, transbordaram da moldura permitida pela delegação da Lei Complementar 103 e, ao assim fazer, violaram dispositivos constitucionais de forma direta. Relevante precedente consiste na DIN 2358, em que se questionava a Lei Estadual do Rio de Janeiro, número 3496, de 29/11/2000, em que foi relator o ministro Marco Aurélio e cuja ementa peço vénia para leitura. Abro aspas. Consubstanciam institutos diversos o piso salarial e o salário mínimo, incisos 4 e 5 do artigo 7º da Carta Federal. Ao primeiro exame, conflita com os textos constitucionais lei estadual que, a pretexto de fixar piso salarial no respectivo âmbito geográfico, acabe instituindo, por não levar em conta as peculiaridades do trabalho, extensão e complexidade, verdadeiro salário mínimo estadual, Lei 3.496 de 2000 do Estado do Rio de Janeiro. Fecho aspas. Por outro lado, essa nova regra que veio com essa expressão frasal, que o fixe a maior, e que dispõe que o piso fixado em convenção ou acordo coletivo somente prevalecerá se maior do que o piso fixado em lei fluminense, na lei fluminense, viola também frontalmente o inciso 26 do artigo 7º da Constituição Federal, que reconhece os acordos e as convenções coletivas como fontes normativas de direito. E viola também o inciso 6º do artigo 8º da Constituição, que determina a participação obrigatória dos sindicatos nas negociações coletivas, ou seja, garante às categorias profissionais e econômicas autonomia sindical nas negociações coletivas. A força dos instrumentos coletivos de trabalho é tão acentuada que, por força do artigo 7º, inciso 6º da Constituição, este é o único instrumento capaz de reduzir os salários que, em regra, são irredutíveis. Assim, essa expressão frasal, que traz uma nova regra de direito geral do trabalho, também viola os dispositivos constitucionais que reconhecem os acordos e convenções coletivas como fonte normativa e viola também o princípio da autonomia sindical nas negociações coletivas. Não há, pois, como se afastar a inconstitucionalidade da expressão frasal que o fixe a maior, contida no caput do artigo 1º da Lei Fluminense, por afronta direta dos comandos do artigo 22, inciso 1 e seu parágrafo único, e incisos 26 do artigo 7º e inciso 6º do artigo 8º da Constituição. Estes, pois, em síntese, são os principais fundamentos pelos quais a CNI espera e requer seja declarada a inconstitucionalidade para expurgar do mundo jurídico a expressão que o fixe a maior, contida no caput do artigo 1º da Lei 5.627 do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Do requerido, governador do Estado, falar natural de Santos Júnior. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, eminente relator, excelentíssimos senhores ministros, eminente procurador-geral da República. A Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro destaca que a questão submetida ao Supremo Tribunal Federal não é nova, pelo menos no âmbito da ação proposta pela CNC. Já no ano de 2000,
com o advento da Lei Complementar 103, que materializou a delegação de competência prevista no parágrafo único do artigo 22, o Estado do Rio de Janeiro fez promulgar a Lei 3.496, que, todavia, teve a sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIM 2358. Naquela sentada, entendeu a Corte que não se tinha no dispositivo um piso salarial, mas sim um salário mínimo regional, porque a lei então impugnada não indicava as categorias profissionais ou a categoria profissional cuja aferição da extensão e complexidade do trabalho justificaria a fixação do piso salarial. Em face daquela decisão e seguindo as balizas traçadas pelo Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, ainda no ano de 2000, o Estado do Rio de Janeiro fez promulgar a Lei 3.512, que, a partir da classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho, indicou no seu texto 3 grupos de categorias profissionais com pisos salariais respectivos. Essa lei também teve a sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal, mas esta Corte, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 2401 e 2403, que tiveram como relator o eminente ministro Nelson Jobim, entendeu que aquela indicação das categorias profissionais, dos grupos de categorias profissionais, observava os pressupostos constitucionais para a fixação de pisos salariais para categorias profissionais. Assegurada a eficácia daqueles pisos salariais, sucederam-se no Estado do Rio de Janeiro diversos diplomas legais, praticamente um a cada ano, e isso se dá há uma década, ora reajustando aqueles pisos, ora conferindo maior eficácia ao texto constitucional com a especificação de novas categorias profissionais, ao ponto de que a lei aqui impugnada, bem assim, a lei por ela revogada, indicam 9 grupos de categorias profissionais com respectivos pisos salariais. Esse histórico se faz para demonstrar o quadro de absoluta normalidade que vem regendo essas estipulações no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e afastar esse clima de aparente terror que existe na aplicação dessa nova lei, valendo salientar que as leis que sucederam à Lei 3.512 de 2000 não foram impugnadas, não tiveram a sua inconstitucionalidade questionada, quer pela Confederação Nacional do Comércio, quer pela Confederação Nacional da Indústria, e já temos praticamente uma década de diplomas legais, leis estaduais nesse sentido. Mas é importante destacar que a pretensão das autoras carece de plausibilidade jurídica, e essa ausência jurídica decorre não somente da existência de óbices ao conhecimento da ação, mas também da análise do próprio mérito. Destaco, quanto às preliminares da manifestação da Advocacia Geral da União, a constatação de que as autoras não se desincumbiram de impugnar todo o conteúdo da norma, todo o conteúdo normativo, especificamente a Lei 5.357 de 2008, que voltaria à vigência numa eventual inconstitucionalidade da lei aqui impugnada. Parece sim incidir, neste caso, conforme destacado pela manifestação do Advogado-Geral da União e corroborado pelo parecer da Procuradoria-Geral da República, a orientação de que impõe ao requerente impugnar todo o conteúdo normativo, inclusive a lei revogada que voltaria à vigência, considerado o efeito repristinatório. Mas não é esse o único óbice que impede ao conhecimento dessas ações diretas. Na verdade, naquilo que há de novo na alegação, que é a expressão que o fixo é maior, o que se põe perante o Supremo Tribunal Federal, o que se submete à Corte, na verdade, não é um juízo de constitucionalidade, mas sim um juízo de legalidade. E por quê? Porque não há no texto constitucional, em nenhum dos dispositivos apontados como violados, norma que estabeleça que o piso salarial estadual deva ser necessariamente inferior àquele fixado em acordo com a Convenção Coletiva do Trabalho ou em norma federal. Tanto isso é verdade que, para se compreender a imputação, o advogado das requerentes teve que ler a lei complementar
103. Aqui o cotejo que se faz não é entre a lei estadual e a Carta e a Constituição da República, mas sim entre a lei estadual e a lei complementar, sob a alegação de que a lei estadual desdobrou dos limites da lei complementar. Essa circunstância, essa situação é totalmente diferente daquela analisada na ADIM 2358. Naquela sentada em que restou declarada a primeira das leis estaduais que estabelecia piso salarial e se reconheceu ali um salário mínimo regional, a partir de uma objeção feita pelo ministro Sepúlveda Pertence, a Corte concluiu no sentido de que, naquele caso, era flagrante a ofensa não ao inciso 5º do artigo 7º, mas ao inciso 4º do inciso 7º da Constituição da República, porque se percebia tão somente da leitura, e as palavras do ministro Moreira Alves foram nesse sentido, é dispensável a leitura da lei complementar, porque se percebe que a lei está criando um arremedo de salário mínimo regional. Neste caso, não. Aqui é necessário se analisar se a lei estadual está em conformidade com a lei complementar, para aí sim se chegar à Constituição da República. E a jurisprudência da Corte é no sentido de quando o parâmetro da Constituição não é o parâmetro de avaliação, não é a própria Constituição, mas norma de caráter infraconstitucional, trata-se de questão que escapa ao âmbito do controle concentrado. No concernente ao mérito, senhor presidente, apenas 3 observações de feição bastante objetiva. A primeira é no sentido de que é curioso observar que as críticas aqui dirigidas à lei estadual, frustração dos instrumentos de negociação coletiva, violação da autonomia sindical, violação do princípio da isonomia, são também passíveis de serem dirigidas às leis federais que fixam pisos salariais em âmbito nacional. E não se questiona da constitucionalidade dessas leis e tampouco da prevalência dos pisos por elas fixados sobre as cláusulas inseridas em acordos ou convenções coletivas do trabalho. Aliás, no memorial que distribuímos a vossas excelências, destacamos a orientação do Tribunal Superior do Trabalho no sentido da prevalência dos pisos. E, para sintetizar, peço vênia para ler um dos acórdãos citados no memorial, da relatoria da ministra Cátia Magalhães Arruda, que já na sua ementa destaca, e essa orientação do Tribunal Superior do Trabalho, que aprecia essa matéria ordinariamente. De Sua Excelência, o piso da categoria estabelecido em lei já representa um mínimo a receber. Logo, estabelecer percentual 50% a 70% inferior a esse piso desestruturará a própria base salarial para os trabalhadores abrangidos pela Convenção. Ainda que se admita a flexibilização dos direitos trabalhistas por meio de acordos e convenções coletivas, não se pode admitir que a vontade das partes prevaleça sobre questão disciplinada na lei referente a salário, sob pena de violação dos incisos 5º e 32 do artigo 7º da Constituição Federal. Continuo, senhor presidente. A segunda observação quanto ao mérito é de que as requerentes invocam direitos de proteção ao trabalhador para obter uma conclusão em detrimento dos próprios trabalhadores. Invocam as garantias do artigo 7º e as garantias do artigo 8º, que são histórica e normativamente normas de proteção ao trabalhador, para obter uma conclusão que, ao final, prejudica a condição do trabalhador. Esse tipo de alegação, que em teoria da argumentação é denominado de argumento incoerente, vem sendo rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu lembro a questão da concessão de habeas corpus, quando da concessão resulta uma situação pior para o paciente, e mais propriamente a questão da proteção ao trabalho do menor. No passado, já se invocou perante o Supremo Tribunal Federal a proibição do trabalho do menor como norma de defesa para se evitar, por exemplo, o pagamento de acidente do trabalho ao menor. E o Supremo Tribunal Federal disse que, como se trata de norma de proteção, não pode ser invocada em detrimento do trabalhador. Isso se deu no RS 104-654, que teve como relator o ministro Rezec, e que peço vênia para destacar essa passagem do relatório do voto do ministro Rezec.
claro ainda que a regra do inciso 10 do mesmo dispositivo constitucional, proibindo qualquer trabalho ao menor de 12 anos, foi inscrita na lista das garantias dos trabalhadores em proveito destes e não em seu detrimento. Não me parece assim razoável o entendimento da origem, que invoca justamente uma norma voltada para a melhoria da condição social do trabalhador e faz dela premissa de uma conclusão que contraria o interesse de seu beneficiário, como que a prover nova espécie de ilustração para a secular ironia summum ius summa iuria. Senhor presidente, para finalizar, a assertiva de que a expressão que o fixo é maior estaria em desconformidade com o texto constitucional, na verdade é que agride o caput do artigo 7º, porque no artigo 7º da Constituição Federal se estabelece que os direitos dos trabalhadores são aqueles previstos no seu inciso, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E é evidente que a lei estadual, ao estabelecer que o maior piso, deva ser assegurado aos trabalhadores, concorre para a melhoria da condição social dos trabalhadores e concorre para que se cumpra o objetivo de redução das desigualdades sociais presente no artigo 3º da Constituição da República. Com essas considerações, o Estado do Rio de Janeiro espera ter demonstrado a carência de plausibilidade jurídica da pretensão aqui formulada pelas autoras e espera o não conhecimento das ações diretas, em sendo conhecida a sua improcedência e em sendo julgado procedente, que seja tão somente para excluir essa expressão que o fixe é maior, se a Corte assim entender que ela seja inconstitucional, preservando-se todo o diploma legal, não declarado inconstitucional, na exata extensão, inclusive, do pedido formulado pela CNI. Muito obrigado. A requerida Assembleia Legislativa do Estado do Rio, falar a doutora Fátima Amaral. Excelentíssimo senhor presidente desse egrégio do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro relator das ações de inconstitucionalidade ora sob julgamento, demais integrantes desse egrégio órgão, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público Federal. A Assembleia Legislativa deseja ressaltar mais uma vez a importância dessa Lei 5.627 para o Estado do Rio de Janeiro, para os trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, a importância da questão aqui discutida, como ressaltado pelo eminente procurador que me antecedeu na tribuna. Caso esse egrégio tribunal declare a inconstitucionalidade dessa Lei 5.627, será retomada a eficácia da lei a que essa sucedeu, em grave prejuízo aos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, que terão reduzidos os valores dos salários que vêm recebendo. Valores esses que já estão defasados, eis que estabelecidos para o ano de 2010. Então, vejam, Vossas Excelências, que a declaração de inconstitucionalidade, porventura proferida nesse egrégio Tribunal Federal da lei, fará com que valores fixados para 2009 tenham a sua eficácia retomada. Deseja ainda a Assembleia Legislativa ressaltar que tanto a Advocacia Geral da União como o Ministério Público, como bem relatado pelo eminente relator, deram pareceres contrários às presentes ações diretas de inconstitucionalidade, seja no tocante à impossibilidade de conhecê-las ou, caso se conheça, em procedência. A Assembleia Legislativa reitera, e não vai cansar Vossas Excelências nesse sentido, as duas preliminares levantadas pelo Estado do Rio de Janeiro, que dizem respeito à não impugnação do sistema normativo em sua integralidade, eis que a lei em questão faz parte de uma sequência de normas que desde 2000 vem fixando pisos salariais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e, como dito, caso a lei aqui impugnada seja declarada inconstitucional, haverá a retomada de eficácia da anterior lei que fixava pisos salariais. Portanto, haveria necessidade dos autores impugnarem o sistema normativo em sua integralidade, como vem decidindo esse Supremo Tribunal em várias ações diretas.
também reitera a Assembleia Legislativa preliminar de violação indireta à Constituição. Como vimos, os autores reproduziram aqui a Lei Complementar 103, evidenciando que para se chegar à inconstitucionalidade levantada quanto ao artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, há sim necessidade de se examinar a Lei Complementar 103. A Assembleia Legislativa deseja ainda suscitar a preliminar de parcial impertinência temática das autoras para a propositura dessa ação. Como destacado na inicial da CNC, defende ela os direitos e interesses do comércio brasileiro de bens, serviços e turismo. Por sua vez, a CNI defende os interesses das entidades ou empresas ligadas ao setor industrial. Todavia, Excelências, o universo dos destinatários da lei impugnada é consideravelmente mais amplo. Como se pode observar, dos itens da Lei 5.627, a lei abrange empregados domésticos, classificadores de correspondência, trabalhadores de construção civil, capatazes de explorações agropecuárias, trabalhadores de serviços de contabilidade de nível técnico, técnicos de enfermagem, professores, administradores de empresa, enfim, uma gama de profissões evidentemente não abrangidas pelo Estatuto Social nem da CNC nem da CNI. Portanto, Excelências, com relação a esses trabalhadores excluídos do objetivo social da CNC e da CNI, essa ação direta não haveria de ser admitida, conhecida, tendo em vista o requisito da pertinência temática exigido por esse egrégio tribunal quando os autores são entidades de classe. Ocorre que, caso esse tribunal conheça a ação em relação apenas ao grupo de trabalhadores abrangidos pelos objetivos sociais da CNC, numa eventual declaração de inconstitucionalidade da lei, se criará uma situação de relativa inconstitucionalidade, pois a lei valeria para os trabalhadores não abrangidos pelo Estatuto Social da CNC e da CNI e não valeria para os trabalhadores que estariam abrangidos pelo Estatuto Social tanto da CNC quanto da CNI. Considerando o princípio da isonomia, essa solução certamente não seria desejável. Haveria na lei um caráter de inscindibilidade, a determinar que somente aqueles órgãos, aquelas entidades com a chamada pertinência temática global, que seriam a Seção Federal da Ordem dos Advogados ou a Procuradoria-Geral da República, poderiam arguir a inconstitucionalidade da lei em questão. Portanto, Excelências, a Assembleia Legislativa espera que a presente ação, também por esse motivo, não seja conhecida. Ou subsidiariamente, caso assim Vossas Excelências não entendam, que sejam conhecidas apenas no tocante aos pisos salariais fixados para as categorias que possam se relacionar com os objetivos sociais tanto da CNI quanto da CNC. Quanto ao mérito, Excelências, como bem destacado pelo Procurador do Estado que me antecedeu na tribuna, a questão de fixação de pisos salariais no âmbito desse Supremo Tribunal Federal não é nova, já houve o exame da questão exatamente com relação a uma lei do Estado do Rio de Janeiro e na ADIM proposta reconheceu-se a possibilidade de fixar pisos salariais regionais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Não um salário mínimo regional, mas pisos salariais em conformidade com o artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. Portanto, a questão estaria relativamente ultrapassada. Todavia, para que não fique sem contestação os argumentos das autoras, a Assembleia passará a impugnar um a um os argumentos das autoras. Com relação ao artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, relativo à competência da União para legislar em direito do trabalho, argumenta aos autores que também haveria violação ao artigo 7º, inciso 6 e 26 da Constituição Federal.
Isso porque entendem as autoras que a Constituição Federal, ao estabelecer competência para o Estado legislar sobre pisos salariais, sobre direito do trabalho, ela o fez na forma de lei complementar. E essa lei complementar não permitiria que o Estado fixasse o piso salarial da forma que fez. O Estado do Rio de Janeiro, no caput do artigo 1º da lei, estabeleceu que o piso salarial, estabeleceu pisos salariais para empregados integrantes de categorias profissionais que não tenham definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho que o fixe a maior. Portanto, no tocante ao artigo 22, inciso 1, e artigo 7º, inciso 6 e 26 da Constituição Federal, as autoras se insurgem com relação à expressão que o fixe a maior. Todavia, excelências, esse egrégio Supremo Tribunal não desconhece que a Constituição Federal é um sistema que deve ser interpretado harmoniosamente. No dizer do eminente constitucionalista, integrante da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, professor Luiz Roberto Barroso, que tem obra específica sobre o artigo Interpretação e Aplicação da Constituição, a Constituição interpreta-se como um todo harmônico, onde nenhum dispositivo deve ser considerado isoladamente. Mesmo as regras que regem situações específicas, particulares, devem ser interpretadas de forma que não se choquem com o plano geral da Carta. Qual o plano, aqui passo a falar, qual o plano geral da Carta para os trabalhadores? É evidentemente, como se pode observar de todo o texto da Constituição, especialmente do artigo 7º, garantir o máximo de direitos aos trabalhadores, eis que categoria economicamente mais desfavorecida. Nesse sentido, excelências, a Assembleia Legislativa, o Estado do Rio de Janeiro, ao estabelecer que o piso salarial estadual prevalecerá caso outro não haja sido fixado em valor maior, indubitavelmente estabeleceu um direito que, nos termos do artigo 7º caput da Constituição Federal, visa a melhoria de sua condição social. Portanto, a competência que se deu ao Estado para estabelecer pisos salariais regionais não pode ser interpretada sem se considerar o caput do artigo 7º da Constituição Estadual, que, ao enumerar direitos sociais dos trabalhadores, estabelece que outros podem ser estabelecidos que visem a melhoria de sua condição social. Ora, a possibilidade de receber a melhor remuneração fixada para a sua categoria é evidentemente um direito que visa a melhoria da condição social do trabalhador. Portanto, excelências, essa norma constitucional que estabelece a competência para o Estado, a Lei Complementar 103, enfim, todo o sistema que permite ao Estado fixar pisos salariais não pode ser interpretado e lido sem se considerar o artigo 7º caput da Constituição Federal, que permite que se garantam mais direitos aos trabalhadores. Quanto ao artigo 22, inciso 1, portanto, relativo, e artigo 7º, 6 e 26, relativo à expressão que o fixe é maior, que a autora entende violaria esses artigos constitucionais, não há qualquer violação. Quanto aos demais incisos, esses especialmente mencionados pela CNC, artigos e incisos, artigo 7º, inciso 5, alega a CNC que a lei violaria o princípio de que o piso salarial deveria ser proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Expôs aqui o advogado da CNC que os valores foram fixados de forma aleatória e que o Estado não estaria levando em consideração certas condições para a fixação desses pisos salariais. Bem, excelências, esse egrégio Tribunal Federal também já decidiu que, quando há competência para o ente político fixar pisos salariais, não precisa ele estabelecer considerandos na lei, dizendo por que adotou esse ou aquele valor. A competência é do ente e cabe a ele estabelecer o valor que entende mais razoável. Isso ficou decidido na DIN 2358 em voto do ministro Nelson Jobim. Ainda que
assim não fosse, como se pode observar da mensagem do excelentíssimo governador ao encaminhar o projeto de lei em tela, o Estado do Rio de Janeiro, ao fixar esses valores, ele faz pesquisas no âmbito da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda e do Conselho Estadual de Trabalho e Renda. Esses valores, portanto, de forma alguma são fixados aleatoriamente. Aliás, o fato de há 10 anos prevalecerem pisos salariais do Estado do Rio de Janeiro sem nunca terem sido impugnados, a partir de 2000, evidencia essa situação. No tocante à violação ao artigo 8º, inciso 1, 3 e 5, princípios relativos à liberdade de associação profissional e sindical, insurge-se a CNC quanto à classificação adotada pela Assembleia Legislativa quanto às categorias. Alega ela que essa fixação, essas categorias não estariam adequadamente fixadas. Ora, excelências, não há em nenhum lugar, nem na Constituição, nem em leis infraconstitucionais, a determinação para que as categorias sejam agrupadas dessa ou daquela maneira. A Assembleia Legislativa fez a classificação que lhe pareceu mais conveniente, de acordo com faixas salariais. Não há, portanto, qualquer violação que mereça ser considerada nesse aspecto. No tocante à violação alegada também pela CNC, quanto ao artigo 114, parágrafo 2º, referente à possibilidade de ajuizamento de dissídio coletivo, também não compreende a Assembleia Legislativa o motivo da inconformidade da CNC, porque em nenhum momento a Lei Estadual número 5.627 sugere que não sejam cumpridos dissídios coletivos, porventura propostos e decididos no âmbito do Poder Judiciário. Evidentemente, decisões judiciais são para ser cumpridas. O texto da lei nada sugere em sentido contrário. Na verdade, a Assembleia, a 5.627 não mencionou o dissídio coletivo, como também a lei complementar não mencionou. Isso seria dispensável, porque, evidentemente, decisões judiciais estabelecidas em sede de dissídio coletivo vão ser cumpridas e vão prevalecer. Aqui, portanto, não podem ser considerados, mais uma vez, os argumentos da autora. Com relação ao artigo 5º, caput, princípio da isonomia, entende a autora que o estabelecimento de pisos salariais regionais violaria o princípio da isonomia. Ora, excelências, na verdade, a competência para fixar pisos salariais foi dada pela própria Constituição. Foi a Constituição no parágrafo... O tempo, infelizmente, esgotou-se. Um minuto para concluir. Sim, vou completar. A própria Constituição que prevê essas diferenciações e, portanto, considerando as situações regionais, os estados devem, sim, fixar na forma da Constituição os pisos. Portanto, excelências, encerrando, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro espera que as ações não sejam conhecidas ante as preliminares suscitadas, ou, caso assim não entendam vossas excelências, que no mérito sejam julgadas improcedentes. Muito obrigada. Palavra ao gabinete relator. Senhor presidente, eu fiz distribuir o voto a todos os colegas e, portanto, tentarei resumir o longo voto.